Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades aqui da região, do estado de São Paulo, do Brasil e até do mundo também, por que não? Não existem mais fronteiras com a internet, né? Esse programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando na página da TV Rio Preto no Facebook, você pode assistir o nosso programa e, mais do que assistir, pode interagir conosco, enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E, aliás, a gente sempre estimula você a fazer isso, a interagir conosco aqui no Opinião Cidade. Ainda mais nas ocasiões em que a gente trata de assuntos tão relevantes, tão importantes, como é o caso desse de hoje, que nós vamos tratar no programa de hoje. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade a Reni Cristina Carvalho, que é terapeuta ocupacional, a Vilma Aparecida Benitez, que é assistente social, e a Érica Machado Sternieri, que é psicóloga. Todas trabalham na APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em São José do Rio Preto. Quando a gente fala de APAI, a gente sabe que está falando de uma entidade seríssima, histórica em São José do Rio Preto, com larga folha de serviços prestados à comunidade rio-pretense. E ainda bem que seja assim, né? Ainda bem que a APAI tem toda essa história prestado para a comunidade de São José do Rio Preto, especialmente para os deficientes intelectuais. E o assunto que nós vamos, a vertente que nós vamos tratar aqui hoje é a questão da introdução desse deficiente intelectual no mercado de trabalho. O deficiente intelectual, há algum tempo atrás, tinha raras oportunidades de ingressar no mercado de trabalho, de começar a trabalhar. Hoje já existem oportunidades, existem as cotas legais que favorecem essa introdução das pessoas no mercado de trabalho. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui, com a Reni, com a Vilma e com a Érica. Com quem começa? Vamos combinar? Começar pelo lado da Reni, pode ser, Reni? Eu queria dizer, qual é o trabalho de vocês? Você, aliás, é terapeuta ocupacional. Sim. Lá da PAI, coordenadora desse trabalho de inclusão profissional do deficiente intelectual, né? Isso. Como é que é esse trabalho lá? Quais as dificuldades que vocês têm enfrentado? Fala um pouquinho sobre isso, esteja à vontade para falar, por favor. E muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. Na verdade, o nosso trabalho é muito mais do que inserir o aluno no mercado de trabalho, né? A intenção nossa é inseri-lo na sociedade. Sem dúvida. Né? O mercado de trabalho, a gente sabe que é muito importante, a questão do trabalho para o indivíduo é muito importante, mas englobam muitas coisas, né? Claro. Então, a gente prepara esse aluno para a vida, para a autogestão, para a vida social, para a vida social, né? Então, assim, as dificuldades que a gente enfrenta é a dificuldade de inclusão, né, na sociedade. O velho e mau preconceito, né? Isso sempre deve existir, né? Mas a gente sempre tem que lutar. E, aliás, conversar sobre isso, discutir esse assunto, a gente está, de certa forma, contribuindo para nos livrar dessa questão do preconceito, não é isso? E é isso que é importante. Queria falar um pouquinho com a Vilma. Vilma, fala um pouquinho sobre isso, você como assistente social. Preconceito existe mesmo ainda, né? Mas a gente já melhorou, bem menos, mas existe, é claro, né? Então, hoje em dia, existem trabalhos na comunidade, pela própria prefeitura, existem todos os CRAS, os CREAS, que eles estão fazendo um trabalho muito bonito e eles têm uma parceria junto com a gente, assim, tudo que o serviço social precisa na comunidade, porque a verdade é que o aluno tem que ser inserido nessa comunidade utilizando todos os meios que ele tem, porque ele tem muitos meios dentro da comunidade. E o serviço social tem parceria com os CRAS, com os CREAS, com a fundação, para tentar inserir. Não está sendo difícil hoje em dia. Hoje em dia a gente tem uma atenção muito grande da comunidade, né? As famílias têm que ser inseridas, porque o que o serviço social faz? Ele trabalha com a família, com o grupo familiar e com a comunidade. Porque né? se o deficiente intelectual tiver algum preconceito contra dentro ele, da a família também tem. Exatamente. Né? E dentro da família, às vezes. Então a gente tem que trabalhar a família, o grupo da família, avós, primos, e a comunidade. Esse trabalho da comunidade hoje está mais fácil de ser trabalhado. Hoje está muito mais fácil. Existem os conselhos da pessoa deficiente, que eles também ajudam a fazer essa interação.
A sociedade está mais vigilante. Está em relação mais a isso, vigilante, né? exatamente. Isso Está que é dando legal. mais atenção a isso. Quando a Reni fala que existe o preconceito, existe realmente, mas é muito menos. Hoje em dia a gente trabalha muito mais à vontade. Vai chegar essa a zero, questão. né? Vai, Se Deus com quiser. certeza, vai chegar a zero e as pessoas dão mais atenção. E a gente nota que quando a gente vai conversar com a família, os vizinhos mesmo dão muito mais atenção, recebem muito melhor. A criança hoje, deficiente, já brinca com as outras crianças na rua, entendeu? Então, quando chega no setor de incluir no trabalho, isso por conta da cota, é claro, e eles nos procuram hoje em dia por conta da cota, mas a gente nota que dentro da empresa, eles estão sendo bem tratados. Isso que é importante. Entendeu? Né? Eles estão sendo bem tratados. E a gente também prepara, ela vai falar para vocês, a gente prepara eles dentro da escola, a gente tem esse preparo para eles enfrentarem esse tipo de coisa. Tá certo. Né? Vamos incluir a Érica aqui nessa conversa agora, na prosa agora, né? Érica, também agradecendo a sua presença, você como psicóloga, eu queria que você falasse exatamente isso. Como é que é o preparo do ponto de vista do aluno, né? Da ótica do aluno lá dentro, ele ser preparado para enfrentar esse mercado de trabalho aí fora, não só o mercado de trabalho, como a Reni frisou bem, a vida, né? Sim. Essa é uma questão. Obrigado pela presença. Obrigada Fala um pouco a você. sobre isso. Então, o aluno, ele é trabalhado na escola, né? Eu faço trabalho com ele, junto com a equipe, né? Para trabalhar essa autoestima, ele entender quais são as potencialidades e as dificuldades que ele tem, né? Valorizando, lógico, as potencialidades dele, né? E trabalhar essa autoestima que às vezes por sofrer alguns tipos de preconceito ou bullying em escolas, né? Ele já chega um pouco debilitado lá na PAI. Então, assim, a gente trabalha com ele, explica o que é a deficiência intelectual, quais são as dificuldades que ele tem, né? Para ele saber como lidar com elas. E a gente potencializa e estimula as habilidades dele lá. Muito bacana. Você tocou num ponto que eu gostaria de aprofundar um pouquinho, essa questão do bullying, né? Na educação formal aí é muito comum, né? No meu tempo nem chamava bullying, tinha outro nome, mas era a mesma coisa. Era mesmo. Agora hoje está bem grave isso, né? Porque existem métodos de violência, de disseminar, de multiplicar essa violência através de redes sociais, que é uma coisa muito cruel, né? Sim. Mas em relação, por exemplo, ao deficiente intelectual, eles também são vítimas de bullying entre eles mesmo ou não? Como é que fala um pouquinho sobre isso. Deles, entre eles, não. Mas é com a sociedade mesmo, né? Por eles serem mais inocentes, né? Então eles às vezes acabam sendo mais manipulados, então acabam sofrendo algum tipo de, inclusive no mercado de trabalho, é sempre bem trabalhado isso, tanto com a empresa quanto com eles, né? Para poder perceber algumas situações que não estariam, porque eles querem ser incluídos na sociedade, então eles querem fazer amizade, eles querem, né? Claro. E aí acabam às vezes entrando numas frias, assim, né? E o primeiro passo então é esse, é prepará-los, né? O primeiro passo é preparar o aluno, para depois Sim. então a gente convencer entre aspas, a sociedade aí. Deixa eu perguntar de novo para a Reni essa questão disso. Vocês tocaram bastante na questão de cotas, né? Sim. Cotas é uma forma de incentivo às empresas para empregarem deficientes intelectuais, e não só deficientes intelectuais, deficientes Não, físicos Todo tipo de também. deficiência. Todo tipo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como as empresas podem atender, como elas fazem para atender essa exigência legal, Reni, por favor. Na verdade, a lei de cotas, ela existe para defender esse público, né, que sofre, né, que teve muita dificuldade de ser incluído, né. Então, as empresas acima de 100 funcionários, elas são obrigadas a colocar ao menos 2% dentro das empresas de pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, sejam elas intelectuais, físicas, sensoriais, né? Então, são empresas acima de 100 funcionários que pedem, né, eles são obrigados, né, a colocar esses alunos no mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem recebido muita procura, né? A gente até recebe mais procura do que eu tenho ido atrás, né? Nós, né, equipe. Porque antes, como a Vilma falou, era mais difícil, né? A PAI tinha que buscar a inclusão, né, de uma certa forma, entrar em contato com as empresas, e hoje não. Hoje as empresas entram em contato conosco para
para colocar esses alunos, né, no mercado de trabalho. E aí é onde a gente avalia o aluno, né, entra em contato com a família, a gente analisa o perfil do aluno, as habilidades, onde ele quer trabalhar também, né, porque não é porque a família quer que ele vai trabalhar que Claro, ele tem que tem trabalhar direito, tem um onde a gente arbítrio aí, né? onde, Ele né? tem. Claro. Exatamente. Então, assim como nós, ele também tem direito de escolher. Eu tenho vocação para isso, eu gosto de Claro. trabalhar naquilo, eu gostaria de trabalhar naquela empresa. Então, existe muito isso. E é aí onde a gente vai entrando em contato com o aluno, a gente conversa com a família, com as empresas, e aí vai acontecendo esses processos. Pela área de vocês, inclusão. eu vou perguntar e vocês definem quem responde, quem é mais adequado sim. para responder. Mas, por exemplo, as cotas falam em empresas com mais de 100 funcionários. Digamos, uma empresa com 100 funcionários teria que colocar 2 funcionários no mercado. Mas a gente percebe que já existem setores de atividades que têm muito mais até que isso, né? Tem. Eu tenho visto, por exemplo, é muito frequente a gente ver, por exemplo, em serviços de supermercados, por exemplo, Isso. deficientes intelectuais trabalhando ali, e é uma função que eles se adaptam muito bem para aquilo, porque eles são muito concentrados, etc., muito responsáveis. Isso é muito bacana. Eu queria saber exatamente isso. Quais as funções em que eles mais se adaptam, que é mais adequada para eles? Ou colocou, eles trabalham, eles se viram bem. Quem responde sobre isso? Então, que nem a Rini falou, a gente, durante o curso, principalmente ela, que é terapeuta ocupacional, ela vai observando as habilidades dele. Então, é um trabalho feito com ela, observando as habilidades, a professora trabalhando naquilo que tem que trabalhar, o serviço social de olho nele também, na família e nele também, com relação à maneira dele se vestir, a higiene dele. Ele tem que sair de lá perfeito. Quando eu falo perfeito, é assim, ele tem que cumprir todas as etapas que o curso propõe para ele. Quando ele está pronto, é a Reni quem decide as coisas, porque é ela quem sabe, por exemplo, as habilidades dele. E a Érica... Você tem habilidade para lidar com o público. Exatamente. Né? E a Érica, na parte psicológica, ela vê se realmente, emocionalmente, aquela história, ele está gostando de ir lá, ele está gostando desse emprego que veio. E o serviço social, nessas alturas, só está trabalhando com a família. Informando a família sobre o trabalho que ele vai fazer, informando a família sobre a renda que vai entrar na casa, sobre a divisão de renda, porque existe esse fator, né? A gente não pode pensar só no aluno, a gente tem que pensar na família, que ela vai ter que aprender a fazer uma nova divisão de renda. Sem dúvida. Érica, deixa eu perguntar para você uma coisa. Essa questão do trabalho, claro, deixa eu ver como eu vou colocar essa questão para você. O deficiente intelectual, ele vai acabar, em alguns casos a gente nota que pode haver problemas de agressividade, por exemplo, existe isso, né? Se chega a lidar com isso, dá para corrigir isso em tempo, no curso, ainda durante, enfim, ninguém tem que ter a menor preocupação em contratar um deficiente intelectual por causa disso, ele sai de lá preparado para enfrentar essas adversidades todas, é isso? Sim, no curso a gente vai trabalhar todas as questões de comportamento do aluno, né? A gente só encaminha para o mercado de trabalho com o aluno adequado, seja por medicação, seja pelo curso mesmo que a gente acompanha, faz todo o trabalho de orientação, supervisão com o aluno, né? Quanto à questão da agressividade, né? Tem alguns casos que, lógico, precisa ser medicado, né? E alguns casos que não, é uma questão de comportamento, maturidade, né? Então, toda essa questão a gente trabalha durante todo o curso com eles. Nós estamos falando de alunos a partir de que idade? Com que idade eles já podem ser apresentados ao mercado de trabalho, vamos dizer assim? O aluno, eu sei que na PAI tem alunos muito mais novos, né? Já estão lá desde o começo, mas fala um pouco sobre isso. No nosso curso, são alunos acima de 15 anos, que a gente prepara durante ao menos um ano, para que ele consiga, para a gente encaminhar ele com pelo menos 16. Acima de 16, aí não tem limite de idade, né? E tanto é que as empresas também não têm, normalmente elas não têm essa exigência de aluno, eu quero com tal idade, tem que ser mais novo, tal, né? Então elas... Não tem nenhuma restrição em relação à idade? Não. No máximo, assim, questão de gênero, né? Supermercado, às vezes precisa carregar caixas, né? Então isso a gente vai avaliando, né? Então um aluno, né, um homem é muito melhor do que uma mulher nesse caso, né?
E tem outros que às vezes eles dão preferências para mulheres e tal, mas não questão de idade. Normalmente a gente não tem esse tipo de exigência. Em relação ao gênero, há uma prevalência de homens em relação às mulheres ou não? Lá na PAI, por exemplo, isso é um equilíbrio perfeito em relação a isso. Como é que é isso? A gente tem recebido ambos sexos, então tem, né? Não, acho que não tem. Percebe. Não tem nenhuma diferença em relação a isso. Não, Bacana. acho que vem dos dois. O que existe é o que você falou agora. Existem algumas peculiaridades do mercado de trabalho. Do mercado de determinado trabalho que requer, é mais conveniente um trabalhador masculino, um homem, por exemplo. Então, essa Outro questão não. do perfil, né, que você estava colocando, então as empresas entram em contato e falam assim, eu preciso de um aluno nesse perfil que necessite fazer tal tipo de serviço, né? Então, a gente avaliando, a gente já tem mais ou menos um parâmetro, assim, de quantos alunos tem aquele perfil, quantos não tem, aí a gente faz uma seleção interna para depois encaminhar para a entrevista, para depois fazer a inserção deles e a adaptação no trabalho, né? Porque a nossa inclusão não é somente até a entrevista, né? É até depois, inclusive, né? Durante os meses de experiência que o aluno fica trabalhando, né? Que normalmente são de 90 dias, a gente continua acompanhando e a gente verifica se ele está se adaptando àquela função, àquele tipo de trabalho. Puxa, isso é importante, né? É muito importante, porque esse período é um período que o aluno ele muda completamente a rotina muito e muitas vezes ele não estava esperando, por mais que no curso a gente fale, a gente leva esses alunos nas empresas para eles conhecerem como funciona. Na hora que acontece, na hora que eles estão ali de fato, muda, né? Então, assim, a gente faz visitas tanto para as famílias, tanto nas empresas, a gente olha como que eles estão trabalhando, né? Conversamos com os empregadores, né? E verificamos se realmente eles estão se adaptando àquela função ou não, precisa de um remanejamento. Teve casos que precisaram de remanejamento, às vezes dentro da empresa mesmo, o setor de recursos humanos já se encarregaram de... E outros não, precisaram da nossa ajuda, nós vamos até lá também. E aí a gente faz as orientações necessárias. Bacana isso, né? Em geral, que às vezes o próprio empregador acaba achando um jeitinho de colocar melhor, né? Isso aqui é legal. E hoje, como é que está a situação hoje? Existem alunos na fila esperando oportunidade de trabalho? Quer dizer, se as empresas puderem contratar, puderem se candidatar a contratar um profissional deficiente intelectual, já pode fazer isso? Tem profissionais lá esperando para entrar no mercado de trabalho? Se depender deles, sempre tem, né? Porque eles são super ansiosos para entrar, né? Mas, assim, a cada ano a gente faz um trabalho que tem as etapas, né? E as empresas, elas vão ligando durante o ano todo e a gente vai avaliando. Então, assim, me ligam empresas, precisamos de tantos alunos, às vezes são mais de um, né? Mais de um. E a gente avalia, tantos alunos estão preparados, tantos não estão, e quando não tem, infelizmente, a gente prefere aguardar, né? Fala, olha, eles ainda não estão prontos, ainda precisa fazer alguns ajustes, né? O comportamento não está legal, ou falta ainda um pouquinho de responsabilidade. Então, a gente prefere segurar um pouco do que encaminhar, porque... para a gente evitar as demissões, né, que acabam frustrando muito esses alunos. O prejuízo seria muito maior. Muito maior. Então, a nossa equipe trabalha exatamente para isso, né? A gente avalia e vê se ele realmente tem condições de ser inserido. A partir do momento que a gente vê que ele realmente tem condições, aí a gente encaminha. Senão, a gente prefere reter. A Vilma e a Érica, ao levar o deficiente intelectual, o filho, por exemplo, nessa condição, lá na PAI, a família também deve estar com a autoestima em baixa, né? A gente vai preparando. A própria família já está, não só o aluno vai estar com a autoestima, mas a família também, né? Como é que é o primeiro contato com a família? Como é que você tem que explicar para ela, valorizar o fato dela ter uma pessoa tão importante quanto um menino desse, uma menina dessa, que vai poder se preparar, inclusive para o mercado de trabalho, entre outras coisas, né? Mas na verdade para a convivência. Como é que é isso?
O primeiro contato que você fala com a família, o que é? O trabalho com a família começa quando ele entra no setor. Ele entrou na profissionalização, automaticamente eu já vou fazer uma visita domiciliar, explicar para ela, para essa família, como é que vai ser o trabalho do setor. O que ele vai ser trabalhado, qual o nosso objetivo com ele. A família tem que ter paciência, trabalhar com ele em casa também, várias questões, né? Porque a gente trabalha tudo, desde higiene, roupa, tudo. E a família, eu oriento a família recebe muito bem, porque o que ela quer, na verdade, é que ele vá trabalhar. Agora, eu tenho que trabalhar com ela também a expectativa de ansiedade, você entendeu? Então, eles querem que logo aconteça e não é assim. A coisa tem que ser muito devagar. A gente tem que preparar eles, quando estiverem totalmente preparados em todos os setores, é que ele vai. E a família está sempre informada sobre isso, para não ter essa ansiedade de trabalho. Aliás, um dos segredos aí do êxito é esse, né? Preparar direitinho para não ter recuos depois. É, né? porque o pior é a volta, Exato. se não der certo. Então, a gente faz de tudo para que a família fique mais tranquila, não mostre ansiedade. E ela trabalha com a gente, ela tem que trabalhar com a gente, essa família, sabe? Conter as ansiedades, é isso também, né, Érica? A psicóloga, por exemplo, quando a gente vê que está acontecendo alguma coisa, ela chama e entra também nesse trabalho do serviço social. O trabalho com a família é muito importante. É muito né? importante. Porque assim, a gente tem que trabalhar junto, né? Porque eu falo que a gente exige. Às vezes pode haver divergências na família, por exemplo, um pai não querer que ele trabalhe, aí tem que administrar isso também, é isso? E não é que ele não quer que trabalhe. Os pais cujos filhos têm o benefício do INSS, quem tem o benefício não pode sair para trabalhar. Se ele vai trabalhar, ele tem que suspender o benefício. Claro. Tem pai que não quer entender isso, ele não quer perder esse benefício. Então é muito complicado. Por exemplo, hoje, quando a gente coloca um aluno dentro do setor, a gente já procura saber primeiro se tem o benefício. E primeiro eu vou conversar com o pai para saber se realmente ele vai topar isso, né? Ele suspendeu o benefício dele. Nós estamos mostrando aí algumas imagens do trabalho de vocês lá, né? Queria que vocês até falassem sobre isso, o que é que nós estamos vendo aí. Aí são as atividades internas, né? Eles fazem alguns treinamentos básicos, né? Servir, o trabalho na cozinha, onde a gente começa desde o princípio, questão de higiene, organização, trabalho em grupo, né? Limpeza aí agora que está mostrando é um trabalho na cozinha, né? Na nossa cozinha profissionalizante, até para eles também saberem fazer algum preparo de alimentos para casa mesmo, ou para vendas. Vai ser muito útil para a vida deles, não há dúvida. Para a vida, Exatamente. Esses alimentos são todos vendidos lá. Além do que, vai transmitir noções importantíssimas de higiene, de asseio, essas coisas são essenciais, né? São E de essenciais. vendas também, porque eles vendas. fazem e vendem lá dentro. Muito bom. Muito legal, muito bacana. E algumas visitas, ali também mostrou algumas imagens de visitas, né? 2 vezes ao ano a gente faz visitas em empresas, seja restaurante, supermercado, lojas, para eles entenderem como funciona o ambiente do trabalho, né? O uso do crachá, o uso do uniforme, o preparo, né? Questão de horários, como que, Isso, né? cumprimento Então, de assim, horários, e lá eles têm uma ideia maior, né, do que e aí cria aquela expectativa. Toda vez que a gente vai, eles voltam falando, eu queria trabalhar nessa empresa, porque eles gostam muito de fazer, né? Claro que sim. Então, Puxa, que bacana. Eu comentei com vocês agora há pouco que o tempo do programa passaria muito depressa, nem daria tempo da gente lamentar depois. E acabou já, tá vendo só? Mas é claro, toda vez que a gente conversa com assuntos importantes assim, e com a disposição de conversar sobre isso, como vocês estiveram aqui hoje, é muito legal. Tomara que a gente tenha divulgado, disseminado entre várias pessoas a importância de inclusão do deficiente intelectual, não apenas no mercado de trabalho, como vocês disseram, não apenas no mercado de trabalho, mas na vida, na sociedade, na família, etc. Isso tudo vai ajudar. Eu queria parabenizar muito o trabalho de vocês lá, cumprimentar a PAI de São José do Rio Preto, que é uma entidade que a gente conhece muito, gosta muito. Eu diria que a PAI é absolutamente essencial na história de São José do Rio Preto.
Aliás, uma das mais antigas do Brasil, né? Vocês sabem disso, uma das mais antigas do Brasil. A Vilma está dizendo que chegou lá faz tempo já, né, Dilma? 82. 82, tá bom. Eu queria agradecer, então, muito a presença de vocês. Obrigada. Mais uma vez cumprimentá-las. E acho que, só rapidinho, muitas pessoas, às vezes, têm algum familiar ou conhecido, né? E às vezes abordam a gente, você trabalha lá, como é que funciona? Então a gente queria deixar esse convite também, né? Se você conhece alguém que tem mais de 15 anos e que acha que está com dificuldade de inserir no mercado de trabalho, não está indo bem na escola, leva lá para a gente fazer uma avaliação e quem sabe, né? Ou ele mesmo possa conhecer, né, o nosso trabalho, né? Isso, bacana. Bom, já vai longe, felizmente, já vai longe o tempo que as pessoas escondiam as pessoas com esse problema, né? Sim. Tentavam esconder dentro de casa. É um absurdo isso. Uma coisa, um vício histórico do Brasil, existiu algum tempo atrás, mas hoje as pessoas, felizmente, mudaram e mudaram muito. Muito, nossa. Que bom que seja assim, né? Graças a Deus. Que bom. Então tá feito, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós Parabéns à agradecemos. PAI. Muito obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.